Você já parou para pensar por que filmes baseados em games costumam não dar muito certo? Depois de assistir Uncharted, eu não conseguia pensar em outra coisa. Olá, eu sou o Alexandre e esse é o canal do Cine Alerta. Antes da gente começar a falar sobre por que filmes baseados em games costumam não funcionar muito bem, deixa eu te pedir um favor. Se você chegou por aqui através de alguma recomendação do YouTube, aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar de olho nas nossas atualizações semanais e já curte o vídeo, porque eu tenho certeza que essa discussão vale o seu like. Em 1919, Fritz Lang dirigiu na Alemanha um seriado daqueles para cinema em 2 episódios chamado The Spinnen, ou As Aranhas. Isso foi antes do Fritz Lang se tornar um dos expoentes do expressionismo alemão e de dirigir o Metrópolis, influenciando todo o filme de ficção científica produzido no século XX e também no século XXI. As Aranhas, que, vale destacar, ainda faz parte do cinema mudo, nós temos uma trama tipicamente pulp, em que um aventureiro parte para locais exóticos no mundo, luta contra organizações criminosas, vai atrás de artefatos de civilizações perdidas e tudo aquilo que, por anos, se tornou o template para várias histórias nessa mesma linha, seja em seriados para cinema também, ou filmes que foram lançados na mesma época. Lang não foi o primeiro diretor a trabalhar com elementos pulp, mas, por ser extremamente eficiente, ele foi um dos mais influentes para um gênero que depois se aflorou por Hollywood. Vamos pular agora para os anos 70. Finalzinho dos anos 70. Steven Spielberg estava meio chateado porque ele não conseguia emplacar sua ideia de dirigir um filme do 007. O amigo dele, George Lucas, ofereceu para ele então o que foi apresentado para o Spielberg como algo melhor que 007. É aquela coisa, né? A gente pode acusar o George Lucas de qualquer coisa menos de ter baixa autoestima, né? Estava formada a parceria que iria gerar o primeiro filme da franquia Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida. Com um clima que buscava inspiração nas matinês dos anos 50, Lucas e Spielberg atualizaram para os anos 80 os elementos que Fritz Lang havia trabalhado lá em 1919. Aliás, Indiana Jones não gerou só um filme, mas sim 3 outros filmes, além de vários outros materiais, como livros, quadrinhos, seriados de TV, o jovem Indiana Jones, e games, né? Ele também inspirou o surgimento de várias cópias, afinal, isso é muito comum em Hollywood. Se algo fez sucesso, é só copiar a fórmula que o público vai gastar o seu dinheiro para ir para o cinema assistir algo que segue a mesma fórmula de sucesso. Bom, fim de uma pequena aula de história, né? E o que isso tem a ver com o porquê de filmes de games não funcionarem tão bem no cinema e como é que isso se conecta com Uncharted? Eu adoro os games da franquia Uncharted. Eu joguei recentemente os 4 jogos da franquia, pelo menos aquela que conta a história do Nathan Drake, e foi uma das experiências mais legais que eu tive com jogos nos últimos anos. Mas eu confesso, eu só comecei a jogar Uncharted porque eu estava afim de uma experiência que remetesse ao pulp, que remetesse aos filmes do Indiana Jones. Eu queria vivenciar aquela aventura típica dos filmes do Indiana Jones com uma trama bacana, algo legal de acompanhar. E foi exatamente isso que eu encontrei com Uncharted. Um jogo muito divertido, com uma jogabilidade certeira e momentos de ação muito bem construídos, com um personagem central extremamente carismático, além de personagens coadjuvantes tão carismáticos quanto o protagonista. E aí veio o segundo Uncharted, que eleva ainda mais o nível. Não só as fases são muito melhor desenvolvidas, como a trama também é muito mais envolvente. Além do fato de que ele cria elementos de ação, cenas de ação tão empolgantes quanto cenas que a gente vê no cinema, com o diferencial de você estar ali no controle de tudo isso. E isso foi só melhorando nos jogos seguintes e a franquia Uncharted foi oferecendo cada vez mais uma experiência que conseguia equilibrar os melhores elementos dos filmes daquele gênero, mas também com a jogabilidade dos melhores jogos desse mesmo gênero. O que poderia dar errado numa adaptação desse tipo de jogo, né? Olha, não me entendam mal, eu até acho que o filme do Uncharted não é nada horrível, como algumas adaptações de games antigas, né? Tipo, sei lá, Super Mario, Street Fighter com Van Damme e por aí vai. Ele tem lá sua dose de diversão, pode até ser uma boa sessão da tarde, mas não vai muito além disso, né? Ele falha em pontos cruciais e são os pontos que fizeram os jogos da franquia Uncharted serem tão reconhecidos como jogos que ajudaram a mudar a indústria de games. Vamos ser honestos, Uncharted, a franquia, é um poço enorme de referências, e são as mesmas referências que o Spielberg e o George Lucas foram atrás quando criaram Indiana Jones. A boa e velha aventura pulp.
E no jogo existe uma constante busca por atualizar esses elementos. E ali, dentro de uma nova mídia, de uma mídia diferente, você tem inúmeras possibilidades de fazer uma atualização competente, trazendo até a imersão que os filmes falham em trazer. Afinal de contas, é só algo que você está assistindo, enquanto no jogo é algo que você está assistindo, controlando e vivendo cada momento da história, da aventura e de tudo aquilo que vem junto com um jogo como Uncharted. Dessa forma, a franquia de games fez para os jogos o que o Spielberg e o George Lucas fizeram para os filmes, com aqueles elementos que o Fritz Lang trabalhou tão bem lá em 1919. Mas e o filme de Uncharted? Pois é, passa nem perto disso, né? Em Uncharted 3, os criadores do jogo fazem uma salada de referências, que passa de Indiana Jones, claro, mas também vai para Lawrence da Arábia e até 007. Aliás, o 007 é citado nominalmente no jogo, que lá pelas tantas tem uma cena dentro de um avião envolvendo uma carga caindo e o Nate tendo que se virar para não cair desse avião. Uma cena tirada diretamente de um filme do 007, que é o Marcado para a Morte, diretamente influenciado pelos filmes do Indiana Jones. Essa retroalimentação de referências funciona perfeitamente porque o jogo entende o que está fazendo e é autoconsciente disso, conseguindo transformar isso tudo em algo orgânico à trama e até à própria jogabilidade. Se você queria jogar um jogo que te proporcionasse uma experiência no estilo Indiana Jones, olha só, de bônus você estava ganhando uma cena que fazia referência direta ao 007. E convenhamos, o 007 é praticamente o pai do Indiana Jones, né? Aí o filme de Uncharted começa justamente com essa cena. Olha só, fanservice de fanservice. E é normalmente isso que os filmes baseados em games falham em entender. A maioria dos jogos tem alguns elementos de filmes no mesmo gênero. Mortal Kombat é uma salada de influências de filmes de Kung Fu. Resident Evil tem centenas de filmes de zumbi para criar os seus momentos de terror. Tomb Raider, mais um derivado também das aventuras pulp. Mas, se tudo que os filmes baseados nessas franquias têm a oferecer é fanservice de algo que já é fanservice, não é muita coisa, né? James Bond e Indiana Jones têm momentos em seus filmes que você já espera, momentos que você só vê nos filmes desses personagens. Tem jogo do 007, inclusive, que te dá mais pontos se você, durante a fase, conseguir reproduzir o que é chamado de Bond Moments. E a própria franquia Uncharted conseguiu trazer isso para ela. Nos jogos existem coisas que você só vê num jogo de Uncharted. Mas no filme, o que tem ali que você nunca viu em outros filmes? E o pior, em outros filmes de forma muito melhor. Falta ao filme o cuidado dos jogos em criar cenas memoráveis, momentos que você só veria na adaptação cinematográfica de Uncharted, mas que te conectassem imediatamente com o game, se é para fazer fanservice. Mas principalmente, falta ao filme o cuidado com os personagens. E eu não vou nem entrar na seara se Tom Holland é ou não o ator ideal para fazer o Nathan. Nas mãos de um roteirista competente, de um diretor criativo, a idade não seria um problema por ali e o filme teria conseguido se superar. Mas Uncharted falha até nisso. Porque além de reciclar ideias, sem ao menos tentar atualizá-las, ele é um filme que não se importa com seus personagens, não dando para eles qualquer traço de carisma ou profundidade. A adaptação de Sonic funcionou bem porque ela é autoconsciente, ela conseguiu entender aquilo que ela é e trouxe um resgate daqueles filmes em que você tinha animação junto com personagens em live action. Até o filme do Pikachu conseguiu ser eficiente a esse ponto. Mas Uncharted se preocupa apenas em ser um filme baseado em game e não se preocupa em ser um filme em si. Ele não consegue funcionar de forma isolada dentro da mídia da qual faz parte, ao contrário dos jogos da franquia da qual ele se baseia. Uncharted é uma expressão usada para definir território não explorado, desconhecido. E aí chega a ser irônico que um filme com esse nome percorra caminhos que já foram percorridos e desbravados com muito mais competência por outros filmes. Agora é com você. Fala aí embaixo na área de comentários qual adaptação de games você acha que funcionou e por quê. Além disso, fala aí, você gostou do filme de Uncharted? Não gostou? Comenta aí, eu quero saber e quero continuar essa discussão com você depois do vídeo. Se você gostou desse conteúdo e quer ajudar a manter o Cine Alerta no ar, é muito fácil. padrim.com.br/cinealerta. Entra lá, tem um plano que eu tenho certeza que cabe no seu bolso e vai ajudar a gente a continuar produzindo os vídeos por aqui e os nossos podcasts quinzenais que você pode conferir pelo Spotify. Você também pode ajudar a gente fazendo suas compras na Amazon a partir do link que eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo. E claro, compartilhe esse vídeo
com aquele seu amigo que adora jogos e adora filmes baseados em games, mas que sempre acaba se decepcionando por um ou outro motivo. Bom, era isso que eu queria falar com vocês sobre Uncharted, filmes baseados em games, Indiana Jones, Fritz Lang. Que salada que eu montei nesse vídeo aqui, né? Pois é, espero que vocês tenham curtido. A gente se vê segunda-feira com a review de Star Trek Strange New Worlds e na próxima quinta com mais um vídeo de discussão por aqui. Valeu pela audiência e até lá!